Fala galera, beleza? Hoje é dia 2/6 de 2024, agora são 8h38. Nesse momento, faz alguns minutinhos, né, que acabou a partida válida pela rodada do Campeonato Brasileiro. Já nem sei mais que rodada que é essa, porque teve a paralisação, né? Mas o Cruzeiro foi enfrentar o São Paulo lá em São Paulo e acabou sendo derrotado por 2-0. E aí a gente vai conversar um pouco sobre esse jogo, falar sobre tudo que aconteceu. E acredito que o vídeo hoje vai ser bem curtinho, porque não tem muito o que falar, mas vamos falar um pouco sobre o Cruzeiro, né? Primeiro, a gente sabe da dificuldade do Cruzeiro tem de enfrentar o São Paulo, né? Eu posso até pegar aqui o histórico do confronto. Falou diversas vezes na transmissão, né? Cruzeiro e São Paulo. Mas a vantagem de São Paulo é assim, estrondosa, né? E aí, o Cruzeiro, infelizmente, nos campeonatos brasileiros, a gente sabe que o Cruzeiro vai começar perdendo 6 pontos para o São Paulo. Ano passado foi uma situação super atípica, a gente ainda conseguiu ganhar com um gol contra do Rafinha lá no Independência, naquele começo ainda do Pepa, se eu não me engano, né? Mas a gente já, assim, né? A gente não sei, mas pelo menos eu já tinha uma certa noção de que esse seria um jogo muito difícil. O Cruzeiro repetiu a escalação da última quinta-feira, quando enfrentou seu último adversário pelo jogo da Sul-Americana, né? Com Anderson, Williams, Eivaldo, João Marcelo e Marlon, Lucas Silva, Romero e o Matheus Pereira como meia centralizado, o Gabriel Veron, o Barreal e o Rafa Silva na frente. Alguma diferença que hoje quem fez a ponta esquerda, né, foi o Gabriel Veron, e o Barreal ele estava jogando mais pelo meio, dando apoio ao Matheus Pereira, um pouco mais aberto, né, na direita, mas os jogadores eram os mesmos. E logo no começo eu percebi que o jogo ia ser um jogo muito bom, cara. A equipe de São Paulo, ela é uma equipe que, assim, ela é muito chata de jogar contra, sabe? Você tem o Lucas, que é um jogador, assim, que desequilibra, que é muito acima da média, que há poucos anos atrás estava decidindo semifinal de Champions League. Então, assim, é um cara muito, muito, muito diferenciado. Você tem o Caleri, que é um centroavante muito chato de se jogar contra, que sempre tá buscando contato, que sempre tá protegendo a bola, que domina a bola muito difícil, que sabe fazer um pivô muito bom. Enfim, é um time que já tá entrosado, campeão da Copa do Brasil, né, do ano passado. Então, assim, é um super desafio pro Cruzeiro enfrentar esse time hoje. Apesar de que, durante o começo, o Cruzeiro se demonstrou, assim, melhor no jogo, melhor. Mas com uma das peças que desequilibra, nesse caso o Lucas Moura, com 5 minutos a gente acaba tomando um gol, né? Que foi uma falha do Anderson. De certo modo, era uma bola defensável, mas a gente vê no replay ali que ela dá uma quicada, tipo assim, poucos segundos antes de chegar no Anderson, e isso acaba matando ele, porque aí a bola vai e passa por cima da mão, né? Quando ele estica para fazer a defesa e o Cruzeiro sai atrás no placar. Mas apesar disso, o time, na minha opinião, zero sofreu abalo ou qualquer tipo de coisa. Foi literalmente o gol e o Cruzeiro pressionando, pressionando, pressionando. Muitas chances perdidas. O Cruzeiro criou bastante. Gabriel Veron perdeu chance, bola na trave, cruzamento, tiro em cima da linha, milagre do Rafael, Matheus Pereira, chutaço dele também, dentro da área ali, perda meia-lua, né? Mas o Cruzeiro não conseguiu. E aí, uma infelicidade aos 38 minutos, um carrinho desnecessário do Marlon, assim, no campo de ataque em cima do Caleri. Ele acaba de forma descabida, excesso de força, região errada, não pegou na bola, enfim, um vacilo total. O Marlon é expulso. E aí condiciona todo o jogo do Cruzeiro, que já estava com o time mais cansado, que já vinha no compromisso que teve um desgaste muito grande, tava correndo muito. O jogo tava bom de assistir, cara. Fazia tanto, assim, tinha algum tempo que eu não vi um jogo do Cruzeiro que tanto o Cruzeiro quanto o outro adversário estavam jogando bola, sabe? O time de São Paulo é muito bom também, tem muita qualidade, mas o Cruzeiro não abdicou de jogar. E tava melhor. A impressão que a gente tinha antes da expulsão do Marlon, e até um pouco depois também,
até o final do primeiro tempo, era que o Cruzeiro estava muito mais próximo de fazer o gol de empate do que o São Paulo de ampliar o placar. Tanto é que a entrevista do Lucas Moura, né, no intervalo, quando o juiz acaba o primeiro tempo, é uma entrevista de a gente precisa ter mais calma, não dá pra gente tomar a pressão que a gente tá tomando, a gente precisa trocar mais o passe, não precisa desse sufoco todo, porque a gente tá com um a mais, a gente tá jogando em casa e a gente tá ganhando de 1-0. Então não tem necessidade nenhuma. E aí, eu não sei o que aconteceu, mas logo no começo no final, quando o Marlon é expulso, aos 38 ali, o Cruzeiro ele recua o Barreal para jogar como lateral esquerdo. O Matheus Pereira ele volta bastante para tentar construir as jogadas, para ajudar a saída dos meios-campistas. E parecia que o Cruzeiro ainda conseguia manter o padrão de jogo, sabe? é, Conseguia trocar passe, conseguia fazer as triangulações. Enfim, o time, apesar de ter um a menos, não desajustou, que é uma coisa que acontece muito, né? Acaba que quando você perde um jogador, o esquema muda, os jogadores às vezes demoram um pouco para compreender como é que tá o momento do jogo e tal. E no Cruzeiro não aconteceu. E aí, assim, me deu uma esperança, sabe? Foi até uma questão estranha, porque no intervalo do jogo eu desci para jantar. E aí eu tava acompanhando, eu tava assistindo no computador aqui o jogo, né? Mas aí eu comecei a acompanhar o canal do Samuel Venâncio. E na hora que eu acabei de jantar, o jogo tava para começar e falaram que não iam ter alterações. Eu falei, não, bacana, porque o Cruzeiro tava certinho, não precisava mexer, apesar da expulsão. Só que aí quando começa, eu subo para aqui e eu vejo que o Kaique entrou no lugar do Rafa Silva, né? E aí eu entendo a ideia do treinador de colocar um lateral de ofício, né? Tirar o camisa 9 de referência, porque o Rafa Silva nem é um 9 de referência assim. Ele flutua bastante ali no ataque. Mas aí, pra mim, foi o ponto assim de tragédia do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu-se completamente dentro de campo. Eu não acho que o Kaique fez uma partida boa, ele entrou numa bucha terrível, sabe? E aí, o esquema de jogo do Cruzeiro, a troca de passes caiu muito. Perdeu a objetividade e logo aos 48, né? Ou seja, 3 minutos depois de começar o segundo tempo, o Cruzeiro toma o segundo gol do Caleri. Uma cabeçada também de um bom atacante, mas assim, tipo de coisa que só acontece com o Cruzeiro, né? Só tinha um espaço para a bola estar ali e foi exatamente ali que ela entrou. Depois disso, o técnico do Cruzeiro fez diversas mudanças. Mas aí, para mim, já era uma situação que, assim, o Cruzeiro, nesse momento, não tinha como ganhar a partida. Empatar seria muito difícil, cara. Porque a equipe de São Paulo, igual eu tô falando, é uma equipe com muita qualidade. Os caras, assim, é, estavam mais descansados do que o time do Cruzeiro, vale ressaltar isso. Eles têm um elenco melhor do que o Cruzeiro. Então sai o Gabriel Veron, entra o Ramiro, aí depois sai o Lucas Silva, entra o João Pedro, vai sair o Barreal para entrar o Vitinho. Então foram diversas alterações que parece que tentaram dar um fôlego novo, mas eram jogadores que não estavam assim habituados a fazer aquela função ou que estavam há muito tempo sem jogar, né? A gente tem o João Pedro muito tempo sem jogar. Enfim, e isso gerou uma confusão. Depois disso, o Cruzeiro não jogou mais bola, não jogou mais. Por fim, a gente tem a saída do Romero para entrar o Robert aos 81. E aí o jogo foi 100% de domínio do São Paulo. O que eu acho que dá para destacar de pontos positivos nesse sentido. O Cruzeiro foi melhor enquanto teve 11 em campo. E depois que perdeu o Marlon, continuou sendo melhor. Mas aí eu acho que no segundo tempo, com a alteração que o Seabra fez, o time perdeu. E aí eu não sei se foi só uma questão de desgaste, mas eu acho que também de qualidade técnica dos jogadores. O Cruzeiro acabou se perdendo dentro de campo. Outro ponto positivo também. Em nenhum momento, mesmo com a derrota, mesmo com a pressão, o Cruzeiro abdicou de jogar bola. O Cruzeiro abdicou de produzir no jogo, sabe? De trocar passe, da sua ideia de futebol, que é aquela ideia de sair trocando passe, os zagueiros construindo jogadas, o meio apoiando, o lateral espetado. Isso, em momento nenhum, o Cruzeiro deixou de fazer, mesmo com a pressão, mesmo com o jogador a mais. E assim, não houve tantos perigos nesse sentido, sabe? Aquelas bolas que o goleiro dá o chutão porque tá muito pressionado, cai no meio-campista e aí gera um contra-ataque, a defesa tá toda desarrumada porque estavam os zagueiros abertos, os laterais muito encostados para receber a bola, né? Aquela troca de passe. Não me recordo de muitas vezes que isso aconteceu no jogo.
Mas, ao mesmo tempo, foi uma partida que o Cruzeiro se desgastou muito. E foi desnecessário, sabe? Essa expulsão do Marlon, cara, foi muito triste. Muito triste. E não só pelo resultado da partida, mas pelo produto futebol, sabe? Porque eu acho que tava sendo uma partida muito boa de se assistir. Igual eu falei, as minhas expectativas sempre que vão enfrentar o São Paulo no Campeonato Brasileiro, elas são reduzidas a -5. Então eu estava muito mais pelo espetáculo do futebol, porque eu sabia que uma vitória do Cruzeiro era muito improvável. E eu acreditei que o Cruzeiro pudesse sair com um resultado positivo, fez por merecer, né? Mas, infelizmente, por essas infelicidades que a gente acabou citando, uma falha do Anderson e essa expulsão besta do Marlon, erro infantil mesmo, acabou que culminou na derrota do Cruzeiro. A situação não é crítica, porque o Cruzeiro tem um jogo a menos ainda e ele manteve a posição, se eu não me engano. É, a gente posso até puxar a tabela aqui do Brasileirão para a gente ver. O Cruzeiro continua em nono colocado, se eu não me engano, era a mesma posição que estava antes, né? Com os 10 pontos. Então, assim, ainda enfrenta o Internacional e aí vai ser um jogo bastante importante, porque o Internacional também tem os 10 pontos pela tabela que eu tô vendo aqui. Então, é mais um jogo muito difícil, uma equipe muito qualificada, vai jogar fora de casa, mas tem todos esses fatores. De certo modo, o início do Campeonato Brasileiro do Cruzeiro era muito bom e eu não acho que essa partida em específico vai apagar isso. Eu acho que o Fernando Seabra, ele tem demonstrado qualidade, o time do Cruzeiro é um time bem treinado, mas ele precisa melhorar ainda nesses quesitos. Tem algumas substituições dele que deixam a desejar. E essa foi uma das características muito boas que ele teve e ele mostrou ao longo do processo, que é o fato de não se acomodar com os resultados. O Cruzeiro perdendo, ele não tinha medo e ele não tinha aquele receio de arriscar nas substituições, de tirar um volante, botar um atacante, de mexer com os meias, mas hoje não deu certo. E, infelizmente, acontece, faz parte do futebol e não dá para ganhar todas, né? Então, tá bem tranquilo. No mais, o jogo foi muito equilibrado, mesmo com todas essas questões. A gente vê, ó, teve 11 chutes do São Paulo no gol para 10 do Cruzeiro, 4 chutes do São Paulo no gol para 3 do Cruzeiro, a posse de bola 56 para São Paulo, a 44 para o Cruzeiro, os passes mais ou menos o mesmo, o São Paulo com 550, o Cruzeiro com 452, precisão de passe 89% para São Paulo, 36% para o Cruzeiro. Então, assim, um jogo muito equilibrado, cara. Se não fosse a expulsão do Marlon, a gente ia ter um grande espetáculo de futebol. Um grande espetáculo mesmo. E quem sabe até um resultado melhor pro Cruzeiro. Fica essas broncas individuais aí, mas nada para pegar na cruz, né? Antes eu tava escutando as entrevistas para ver. A gente vê umas coisas do Twitter, né, cara? A gente já falando que o Fernando Seabra tem que ser demitido. Eu acho muito engraçado como que tem alguns torcedores que se acham tão donos da verdade assim e acham que sabem ter a solução para todo tipo de coisa. Como se não fosse normal uma derrota, principalmente para um adversário mais forte que o Cruzeiro, fora de casa, com esse histórico todo que a gente tem. Mas enfim, é, agora o Cruzeiro tem um tempo para descansar aí, né? Na quinta-feira enfrenta o Cuiabá. E aí esse é um jogo muito importante dentro de casa contra um adversário que seja no mesmo nível para inferior do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa ganhar. E no domingo enfrenta o Vasco, se eu não me engano, que é outro jogo também muito importante. O Vasco acabou de sofrer uma goleada cabulosa, né? 6-1 pro Flamengo, com sua torcida. Então, assim, o ânimo lá já tá abalado. É um jogo muito importante pro Cruzeiro, contra esses adversários que nós temos que pontuar. E acredito que o Cruzeiro tem tudo para fazer uma excelente partida. No mais é isso, galera. Gostou, não gostou? Deixe seu comentário. Vamos falar sobre o Cruzeiro. Queria agradecer muito pelo engajamento no último vídeo aí. Vocês deram uma força monstra. Muito tempo sem postar e a gente conseguiu pegar as mesmas médias de visualizações que a gente estava tendo. Então, muito obrigado, de verdade. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para você estar sempre recebendo notificação. Deixe seu like, comenta o que você acha do Cruzeiro, o que você achou do jogo. E vamos conversar sobre o Cruzeiro e discutir sobre o Cruzeiro, que é isso que importa. No mais, um abraço para todo mundo que está assistindo aí. E até a próxima, galera. Falou!